e é esse o seu pensamento, digamos, ligado ao desporto como veículo de desenvolvimento humano, que nos deixa, e a maior memória e a maior homenagem que lhe podemos prestar é estarmos aqui a conversar sobre desporto, porque era isso que ele gostava, era isso que ele queria, e que não nos lembrássemos só do desporto de 4 em 4 anos em Jogos Olímpicos. E portanto esta nossa conversa aqui hoje é precisamente aquilo que ele gostaria que fizéssemos, que era falarmos sobre desporto. E portanto começar por aqui, começar por esta triste notícia, naturalmente, mas que isso possa inspirar que as instituições, o governo, o país, possa olhar para o desporto com outros olhos e com outro tipo de prioridades. Que de facto, para o alto rendimento e no âmbito da preparação olímpica, hoje temos boas condições para os nossos atletas. O problema reside precisamente numa fase prévia a esse momento, a essa participação. Exatamente. E é aí que reside um grande fosso daquilo que são as condições dadas a atletas, e é aí que precisamente são as famílias e os pais que têm que sustentar essa preparação dos atletas, esse caminho dos atletas até chegarem ao topo. Uns chegam, naturalmente, outros não chegam, ou por falta de condições, quer do ponto de vista desportivo, físico, etc., outras por questões financeiras, e é preciso dizê-lo. Mas há um outro problema ainda mais estrutural, e eu penso que esse deve ser, diria, o problema com que o país tem que olhar se quer inverter uma tendência de resultados aquém daquilo que são as nossas ambições enquanto país neste tipo de competições. E esse problema reside precisamente no acesso. Nós, se queremos ter um topo, que é o alto rendimento, é o projeto olímpico, são os grandes campeões do nosso desporto, se queremos ter esse topo alargado, temos que ter mais pessoas a praticar desporto na base. Temos que dar condições a que todas as crianças e jovens acedam à prática desportiva, independentemente da sua situação social e económica das suas famílias. E isso não acontece hoje em dia. Repare, nós temos um sistema que desvaloriza por completo a prática e o ensino da educação física no primeiro ciclo de escolaridade. Hoje em dia, para que se tenha uma ideia, a educação física entra dentro de um lote de 5 horas partilhadas entre educação artística, educação física e outras atividades desta índole. Sendo que fica ao critério dos agrupamentos de escolas fazer a afetação daquilo que são as horas afetas à educação artística ou à educação física. Se os agrupamentos de escolas e os seus diretores tiverem sensibilidade para o tema, priorizem a educação física. E às vezes tiverem infraestruturas. Esse é outro ponto que também lá vamos chegar. Se não tiverem essa tendência, o que é que fazem? Relegam a educação física e o ensino da educação física para um segundo plano de prioridades. Isto leva-nos a que as nossas crianças e jovens depois só tenham acesso ao desporto, na esmagadora maioria, ou porque os pais gostam e entendem isso como importante para o seu desenvolvimento físico destas crianças e os inscrevem nos seus clubes de base local para praticar desporto, ou então, na esmagadora maioria dos casos, estas crianças não acedem à prática desportiva. E por isso é que nós temos uma base de praticantes muito reduzida. E se a base é reduzida, o topo é naturalmente também ele reduzido por consequência. O papel da comunicação social. E eu tenho sido muito crítico em relação à RTP e permita-me o espaço para voltar a sê-lo. O Serviço Público de Rádio e Televisão portuguesa não tem um dever, tem uma obrigação com o desporto. Aquilo que temos vindo a assistir é uma desvalorização por completo do desporto em Portugal por parte da RTP, e verificámos isso também nos Jogos Olímpicos. Competições em direto de atletas portugueses que não passaram em direto e passaram em diferido. Uma preparação e organização da grelha completamente ao lado por parte da RTP. Completamente ao lado. E mais do que isso, a final do torneio olímpico de futebol sub-23 a passar no primeiro canal de televisão, na RTP1, tudo o resto relegado para uma RTP2, sem problema nenhum quanto a isso, tudo muito certo. Eu já nem exigia que passasse tudo na RTP1, mas que pelo menos as competições de atletas portugueses pudessem passar em direto para que os portugueses pudessem assistir. Nós só conseguimos mudar mentalidades e só conseguimos olhar para o desporto como prioridade, como dissemos aqui e como comecei, aliás, em homenagem muito àquilo que José Manuel Constantino defendia, olhar para o desporto como um veículo ao serviço do desenvolvimento humano, se conseguirmos oferecer isso às pessoas e oferecermos isso aos portugueses. E a RTP tem esse dever que não tem essa obrigação que não tem cumprido. E depois também a restante comunicação social, aliás, basta olhar, durante estes Jogos Olímpicos, não só nos momentos de glória, mas durante todo este
todos estes dias de Jogos Olímpicos, como é que foram as capas dos jornais desportivos em Portugal e como é que foram as capas dos jornais desportivos aqui ao lado em Espanha. Exato. Mesmo nos dias em que os atletas Exato. não ganhavam. Estamos a falar de uma questão de identidade Exato. cultural desportiva. Olhem, basta olhar para o dia da abertura dos Jogos Olímpicos. Façamos todos esse exercício. Vejamos as capas dos jornais desportivos em Espanha, em França, em Itália, no Reino Unido, tudo centrado à volta do maior evento. Eu não digo desportivo, eu diria até o maior movimento social também do mundo, em que junta pessoas, atletas, comitivas, apoiantes, adeptos de todas as partes do mundo, apoiantes das mais variadas nações, das mais variadas modalidades, no mesmo local, e portanto esses jornais, esse espectro mediático da comunicação social desportiva em particular, deu um outro tipo de acolhimento, deu um outro tipo de cobertura, digamos assim, aos Jogos Olímpicos que Portugal não deu. Nós em Portugal tendemos muito a olhar, e há bocadinho falava aqui, que vamos da depressão à euforia num piscar de olhos. E portanto nós não podemos olhar para estes resultados com euforia, porque não há razão para isso. Também não podemos olhar, quando falha uma medalha ou duas, num sentimento de depressão, porque também não há razão para isso. Obviamente, quando estamos a falar de um objetivo de medalhas, de 4 medalhas, se falha uma, se falham duas, estamos a falar de que falhou 50% ou falhou 25% dos objetivos. Porque, de facto, o nosso objetivo definido à partida é um objetivo, comparativamente com outros países, até de densidade populacional semelhança à nossa, estamos a falar de objetivos baixos. Porquê? Porque partimos de um déficit de participação desportiva no nosso país também baixo. A Confederação de Desporto, no início do ano, apresentou um conjunto de prioridades políticas para o novo governo, para aquilo que são as prioridades que devem estar presentes para a próxima legislatura. E um dos pontos é, de facto, a introdução de 3 tempos semanais no primeiro ciclo de escolaridade, no ensino de educação física. E precisamente para mudarmos esta lógica de formar o atleta para aquela modalidade, mas como os países mais desenvolvidos fazem, que é a formação transversal do ponto de vista do acesso à iniciação física e desportiva. Correr, saber saltar, saber fazer movimentos básicos, são depois transversais a todas as modalidades. Que é nós olharmos para as modalidades e para o trabalho que queremos desenvolver em algumas modalidades numa lógica de formação e desenvolvimento desses atletas. E obviamente que isso foi muito importante, quer com o Centro de Alto Rendimento da Canoagem Montemoro Velho, quer com o Velódromo da Anadia há 15 anos. E eu aqui com o Velódromo da Anadia gostava de dizer uma coisa curiosa, que é o investimento do Velódromo foi de cerca de 12 milhões de euros, números redondos. O financiamento comunitário foi na ordem entre 70% a 80%. Portanto, o investimento público português no Velódromo da Anadia foi um investimento reduzido. Sim. Há que dizer isto. Nós tivemos o maior investimento comunitário em Portugal, que foi o Plano de Recuperação e Resiliência, e foram de cerca de 16 mil milhões de euros. E para o desporto federado e para infraestruturas desportivas, o país viu zero. Bola. E, portanto, perdem-se oportunidades de podermos ter mais Yuri Leitão, mais Rui Oliveiras, mais Fernandes Pimentas, mais atletas de grande nível e, para além disso, podermos ter uma diversidade desportiva que permita a crianças e jovens terem acesso a experimentarem este tipo de modalidades. Mais desporto escolar. E podemos ter mais desporto escolar neste tipo de idades, neste tipo de modalidades. Enfim, quase como um efeito bola de neve, uma consequência natural depois no topo, o que se faz na base. E nós estamos a falhar na base. Alargar a base. E há aqui uma nota também importante que gostaria de destacar, que foi a presença do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que já não acontecia há vários Jogos Olímpicos, a presença de um Primeiro-Ministro nos Jogos Olímpicos. Dá aqui, obviamente, um sinal político que é forte, é de enaltecer. Aliás, foram feitas ali algumas promessas de que o desporto vai merecer investimento por parte do Estado. Agora falta passar das palavras aos atos. As palavras foram, de facto, positivas, deixam-nos aqui um sinal de esperança, mas é necessário passar das palavras aos atos